Fala aí, nação celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o atacante Fred, porque o Cruzeiro esclareceu o caso Fred e diz que não pediu o retorno do atleta ao clube. De acordo com a nota oficial, o time estrelado se valeu de argumentos técnicos para refutar a pretensão do atleta ao recebimento da multa. Como eu havia dito pra vocês ontem, né? Eu falei ontem no vídeo que provavelmente o Cruzeiro não queria a volta do Fred, queria que ele abrisse mão da multa, né? E o Cruzeiro esclareceu isso aí ontem mesmo à noite, né? Depois de a gente ter publicado o vídeo. O Cruzeiro, galera, pleiteia que o ex-dirigentes paguem a multa de 10 milhões em caso de condenação. Pedidos de Fred chegam a 71 milhões de reais e o jogador atualizou o valor da causa em petição na justiça, sendo que 50 milhões são só da cláusula compensatória. Multa imposta pelo Atlético Mineiro também está na discussão. Mas antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para você que ainda não foi inscrito no canal e estiver gostando dos vídeos, se inscrever e ativar o sininho, que você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. Seja mercado da bola, melhores momentos das partidas, tudo em geral, você vê aqui primeiro, beleza? Então é isso aí, nação, bora pro vídeo de hoje, porque vamos começar falando sobre esse pedido do Cruzeiro aí, né? Porque o Cruzeiro, por meio de sua assessoria de imprensa, emitiu uma nota de esclarecimento em relação ao pedido de contestação da liminar que liberou o atacante Fred para acertar com qualquer clube, ainda em fevereiro deste ano. Como informado anteriormente pelo Super FC, o clube salientou que busca discutir a multa contratual, uma vez que Fred pleiteia uma rescisão indireta com o Cruzeiro. Na nota, o clube ainda nega que tenha solicitado o retorno do atleta. Abre aspas. O Cruzeiro Esporte Clube informa que não solicitou o retorno do atleta Frederico Chaves Guedes. O clube ressalta que se valeu de argumentos técnicos para refutar a pretensão do atleta ao recebimento da cláusula compensatória, informou o Cruzeiro. A multa pleiteada por Fred é de quase 70 milhões de reais e envolve diversas situações pedidas pelo jogador, que apontou o clube como responsável pela inadimplência de pagamentos. Abre aspas. A defesa apresentada na reclamação trabalhista do jogador rechaça como o devido respeito a decisão que acolhe a rescisão indireta, na qual o atleta tenta impor responsabilidade ao clube, diz a Raposa no comunicado, apontando ainda a medida que acrescenta Itamar Machado e Wagner Prigiçá, ex-dirigentes do Cruzeiro, como responsáveis solidários na ação. Abre aspas. O que ocorreu no caso foi o rompimento contratual por vontade do próprio jogador, que tentou se valer de mecanismos de rescisão indireta para buscar a multa contratual. Multa está com que o Cruzeiro considera irresponsável e posta no contrato de trabalho de forma injustificada, razão pela qual os ex-dirigentes são chamados ao processo, acrescentou o clube. O Cruzeiro ainda alega que Fred, antes mesmo de ingressar com uma ação judicial contra a Raposa, já negociava sua ida para outro clube. Abre aspas. A defesa demonstrou de forma objetiva que o atleta já estava, antes mesmo de qualquer pedido na Justiça do Trabalho, em qualquer e clara avançada negociação com outro clube de futebol. Portanto, já se configurava evidente a intenção do jogador em romper seu contrato com o Cruzeiro, finalizou o clube. A questão do retorno do Fred passou a ser discutida pela torcida e, caso a justiça dê parecer favorável ao Cruzeiro na reconsideração da liminar que concedeu ao camisa 9 tutela de urgência, o vínculo do atleta seria restabelecido com o time celeste, né? Mas o Cruzeiro, é igual eu disse pra vocês, o Cruzeiro quer que ele abra mão da grana, né? E não é um dinheiro justo, né, mano? Com 70 milhões você compra jogador bom, né? O Fred não vale 70 milhões desde quantos anos, mano? Desde 2009, por aí, nem isso, né, bem mais. Eu acho que ele nunca valeu 70 milhões de reais, viu? Jogou com a Copa das Confederações lá mais ou menos, aí na Copa do Mundo não fez nada, e lá na Europa não fez nada também, né? Foi artilheiro do Brasileirão aqui alguns anos seguidos com aquele timinho do Fluminense lá, mas é só isso, não vale nada. O cara não vale nem 20 milhões de reais aí vem cá, faz um contrato de 1 milhão por mês e paga essa grana toda pra ele, eu não sei porquê. O Itamar Machado, Wagner tem que se explicar e tem que pagar essa dívida aí, se o Cruzeiro for condenado a pagar mesmo, beleza? Então agora, galera, bora falar sobre essa ideia do Cruzeiro, porque na contestação trabalhista que move contra o atacante Fred, na qual pede que a rescisão indireta do contrato seja anulada, o Cruzeiro também pleiteia que o ex-presidente Wagner Prigiçá e o ex-vice de futebol Itamar Machado sejam os responsáveis pelo pagamento da multa de 10 milhões ao Atlético Mineiro, em caso de condenação definitiva do jogador no âmbito arbitral. Ao fim das 91 páginas de documento anexados pelo Cruzeiro na reclamatória trabalhista movida por Fred, os advogados do Clube Mineiro abordam a questão.
Para o Cruzeiro não há dúvidas que houve gestão temerária na condução do negócio que culminou na contratação de Fred em dezembro de 2017. Por isso o clube acredita que quem deve ser responsabilizado pelo pagamento ao Atlético Mineiro, se assim for reconhecido, são os ex-dirigentes, que se comprometeram a realizar a aquisição do jogador na época. O Cruzeiro se baseia no artigo 27 da Lei Pelé. Abre aspas. Os admiradores de entidades desportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados de gestão temerária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto. Portanto, em caso de eventual condenação, o que só se admite em respeito ao princípio da eventualidade, o senhor Itair Machado e Wagner devem ser os responsáveis pelo pagamento de tais valores ao reclamante pelos motivos já amplamente expostos, diz os advogados celestes, né, no texto lá do Cruzeiro, né, pedindo para retirar essa multa. Quando o Fred saiu do Atlético Mineiro, assinou um termo de rescisão contratual com o clube alvinegro, no qual, caso assinasse com o rival Cruzeiro em 2018, teria de pagar ao clube alvinegro 10 milhões de reais, sendo que o Atlético devia a Fred, reconhecidamente, cerca de 2 milhões de reais de atrasos em salários e outros pagamentos trabalhistas. O Atlético, entretanto, conseguiu que os 2 milhões fossem abatidos nos 10 milhões, que corrigidos ultrapassam os 12 milhões. Na visão de Fred, ele realizou um pagamento ao time atleticano ao ter os 2 milhões debitados na multa, que está ainda sob julgamento. O atacante na Justiça Trabalhista solicitou que o Cruzeiro reembolsasse pelos 2 milhões, já que há documentos firmados entre ele e a Raposa na qual o clube celeste se tornou responsável por arcar com qualquer responsabilidade de ressarcimento que Fred vier a ter com o Atlético. Diante deste cenário, o Cruzeiro manifestou agora que Fred não apresentou provas de suas alegações, no que diz respeito à dívida do Atlético sendo debitada na multa dos 10 milhões de reais. Além disso, o Fred falhou na visão dos advogados celestes em solicitar o reembolso via Cruzeiro, pois ele foge à decisão da Justiça do Trabalho. Neste quesito, o Cruzeiro ressalta que questões vinculadas à famosa multa estão sob julgamento na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, a CNRD, e ainda sem solução definitiva, então sem litígio e, portanto, sem valor a ressarcir. Aqui cabe um acréscimo da informação, porque a CNRD já deu decisão favorável ao rival cruzeirense em relação à multa. O Fred acionou a Justiça do Trabalho contra o Atlético Mineiro para derrubar a sentença arbitral e em idas e vindas de liminares não restou outro caminho ao atacante, e não ser recorrer da sentença na segunda instância arbitral. No entanto, no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a CBMA, há uma expectativa para que o caso seja encerrado em setembro. Abre aspas. Assim, tendo em vista que não é possível comprovar que tais valores foram de fato compensados pelo clube mineiro, bem como o Cruzeiro, ora reclamado, seria responsável pelos esforços e pelos referidos pagamentos, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao mesmo. O Cruzeiro, galera, se tornou réu solidário de Fred nas ações movidas pelo Atlético Mineiro para recebimento dos 10 milhões de reais. O clube celeste e o atacante de 36 anos pactuaram alguns acordos no qual o jogador ficaria isento de ser executado em eventual condenação, devendo a Raposa assumir a dívida com o rival, se ela assim for reconhecida pela Justiça. Mas outro ponto contestado pela nova administração do Cruzeiro é que um dos contratos entre Raposa e Fred, que daria segurança ao jogador, ficou inválido. Como garantia, o Cruzeiro teria dado a Fred o penhor de créditos a receber pelos direitos de transmissão de jogos, direitos de TV no valor de 10 milhões de reais. Porém, houve antecipação das cotas de TV que o clube receberia entre 2019 e 2022. Inicialmente, a petição de Fred contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho estava na casa de 75 milhões de reais, 150 milhões de cláusula compensatória pela rescisão de contrato, além de outros 25 milhões de verbas trabalhistas. Em março, os advogados do Fred protocolaram uma emenda à inicial, indicando os valores devidos de FGTS, 676 mil reais, e assim o valor da causa mudou para 71 milhões de reais. A maior parte dos pedidos de Fred, 50 milhões, na verdade é uma inversão de cláusulas. Pela Lei Pelé, há duas multas rescisórias entre jogador e clube. Caso o contrato seja rompido por culpa ou desejo do clube, então é acionada a cláusula compensatória, na qual as duas partes podem pactuar o valor livremente. As partes pactuaram 320 milhões, que é o máximo. A lei determina que haja valores mínimos e máximos. O valor mínimo calculado sobre o pagamento integral que o clube faria ao jogador se o contrato fosse cumprido rigidamente, no caso de Fred, seriam 12 meses restantes do vínculo vezes os 800 mil reais de salário, igual a 9 milhões e 600 mil. O valor máximo é até 400 vezes o salário do jogador, e no caso do contrato Cruzeiro e Fred seria de 320 milhões. Agora, caso o contrato entre jogador e clube seja rompido por culpa de motivação do jogador, é a cláusula indenizatória que é acionada.
Ela é paga pelo jogador ao clube e pode ser livremente pactuada com um limite máximo de 2.000 vezes o salário do atleta. No caso de Fred eram 50 milhões, mas poderia ser 1,6 bilhões de reais. Então, esta é a inversão. Fred deveria cobrar o Cruzeiro ao sustentar que o clube motivou a quebra contratual, os 320 milhões, mas alegou estar sensibilizado com a situação financeira do clube e pediu 50 milhões. O próprio clube, neste momento, contesta a validade da multa. E os capítulos da novela judicial envolvendo Atlético e Cruzeiro, né, só estão começando, né, provavelmente, né, galera. Assim, você vê, o próprio Fred pediu só 50 milhões, né, de 320, né. E assim, eu não entendo por que o Cruzeiro teria que pagar o salário, teria que pagar essa multa. Ele que cortou, ele que foi na justiça e que quebrou o contrato. O Cruzeiro não quebrou contrato nenhum. Por que a gente tem que ficar pagando contrato pro Cone, pagar 50 milhões? O cara já é milionário, já ganhou muito dinheiro nas custas de time idiota aí. Aí, agora vem aqui pro Cruzeiro querer passar a mão em mais dinheiro, né? Agora tá no Fluminense, é bom você ficar aí mesmo, né? Eu acho que até muito torcedor do Fluminense não gosta de você estar aí, né? Eu acho que nenhum clube do Brasil gostaria que você jogasse lá hoje, né? Tipo, pode ser com a América da vida, um time lá da Série B, Série C, aceite, né? Com o salário dentro da realidade deles, né? Mas o que você ganha hoje, Fred, e demonstra de futebol, você não joga nada, você não sabe jogar futebol, você parece eu jogando bola, e eu nem jogo na linha, né? Eu jogo no gol e sou ruim. E tu aí é profissional, parece que não sabe nada, velho. Fica só parado lá na frente, não movimenta mais, né? Parece que perdeu a vontade de jogar bola, né? Perdeu a vontade e a qualidade também, né? Você não consegue mais fazer o que você fazia 10 anos atrás, né? E só tá jogando bola ainda pra manter sua vida financeira estável, né? Qualquer time no Brasil ali, qualquer time não, né? Igual o Fluminense paga 400 mil por mês, coisas que nenhum outro time iria pagar, né? Isso aí pra você tá ótimo, né? Ainda mais jogando aí no Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Morando numa casona e curtindo a sua vida e recebendo dos otários, igual a gente foi com o Itaíra e com o Wagner. Eu espero que a justiça acate o Cruzeiro agora, né? Tem tanta lei que ajuda o Cruzeiro, né? Igual a gente falou aqui no vídeo, tanta lei que apoia o argumento do Cruzeiro, mas lá pro juiz na hora lá e pode falar outra coisa, falar que não existe isso, falar que é igual das últimas vezes com o Itaíra Machado e com o Wagner, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a vocês que assistiram. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. Então é isso aí. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Falou, nossa, valeu. Fui.